um empreendedor que trabalho desde os 15 anos de idade. Hoje eu tenho 27, né? Então minha trajetória aí de trabalho é grande e conquistei bastante coisas junto com o meu time. E a Giros é uma delas. E eu vou contar um pouquinho sobre ela aqui Que e legal. sobre outras coisas, né, também. Pronto. Já aproveitando o ensejo, eu queria que você pudesse falar que você morou no interior, né, Felipe? Então, assim, como foi a sua família do interior até hoje, ou não permanece mais lá? Como foi essa história, essa cronologia, só para o pessoal entender? Pronto, minha família do interior, vim de lá, de Brumado, uma cidade lá do sudoeste da Bahia, em torno de 70 mil habitantes. É, eu comecei lá, minha família ainda é de lá, eu tenho um pessoal que mora em Minas também, né? Porque meu pai é baiano, minha mãe é mineira. E aí a família da minha mãe é de Minas e do meu pai é lá do interior. Aqui hoje eu moro em Salvador, mas não tenho nenhum parente aqui. É tudo por intuito do crescimento do meu empreendimento, que é a Giros. Então, basicamente é isso aí. Legal, mas conte pra gente, assim, o pessoal com certeza tá curioso, né, pessoal? Como foi que tudo surgiu? Você lá no interior, como veio essa mudança de mentalidade? O que foi que aconteceu? Qual foi o gatilho que te levou a produzir a Giros? Pronto, minha família, da parte de pai, em todos assim, tios e tias, são comerciantes, né? Então, já vem de família aquela questão de empreendedorismo. Meu avô, ele saiu de Bardeschiva, né? De uma roça lá, de uma fazenda de Bardeschiva, e veio criar sua vida em Brumado, que naquela época era a cidade que estava em maior desenvolvimento naquela região. E aí é bem massa isso, porque é um risco, né? Que você tá jogando, você riscando tudo, principalmente naquela época que era mais difícil ainda, né? Não tinha essa globalização, essa comercialização como hoje. Arriscou tudo, ele com a mulher dele foi para Brumado para criar vida. E lá ele com essa facilidade genética de empreendedorismo, ele conseguiu, ele fez uma carpintaria e foi crescendo e tal, aí virou uma funerária, fez caixão, depois virou um depósito de vender matéria de construção, e aí os filhos deles herdaram e continuaram, né? Que é meu tio. Porém, meu pai seguiu por outra linha, que era a questão que ele queria um negócio para ele. E aí ele seguiu para a área de motopeças, de venda de peças de moto. E aí ele cresceu também com essa genética e força de vontade, honestidade. Conseguiu crescer a Moto Center, conseguiu colocar 3 empresas em lugares, uma rede assim em outras cidades. E aí eu tive sempre essa criação, né? E aí eu com 15 anos de idade comecei a trabalhar na empresa do meu pai. Então sempre ali Que era uma loja de vender o quê? Motos ou vender peças de moto? peças de moto e conserto de De moto. moto. Isso. E aí eu comecei a trabalhar lá, comecei como faxineiro, né? Limpando o piso, limpando as ferramentas. E aí aos poucos fui aprendendo a mexer na moto e tal. Mesmo sendo filho, não foi logo pra parte da recepção. Não, não. Comecei de baixo, baixo mesmo. E era legal que naquela época eu não entendia muito isso, né? E eu ficava muito retado, muito revoltado com isso. Se questionando por que seu pai fazia isso. E aí ia uns amigos dele lá e falavam: Ué, Gil, por que Felipe tá fazendo isso? Coloca o cara pra ser médico e tal. Eu falei: Não, essa aí é a melhor forma dele aprender, tem que ser assim. E aí foi, e a gente foi seguindo, os anos foi passando, né? Aí eu fui adquirindo conhecimento, agregando, é, e passei por muitas provas. É, meu pai, ele é muito, cara, muito foda, assim, porque ele fazia os testes, né? E sem você perceber, mas hoje eu sempre, quando eu reflito, eu vejo que ele fazia os testes para ver se eu estava preparado ou não. E não, e aí eu tentava para eu ficar preparado cada vez mais. E nisso crescer e ser diferencial. Aí chegou
com 19 para 20 anos, eu já estava formado, né, no ensino médio, eu fiz faculdade, eu estava querendo fazer faculdade, né? E muitos dos meus amigos, colegas, para eles fazer faculdade e formar era o sonho, né? Uhum. E como você é a média das 5 pessoas mais convive, uma parte dela é esses meus amigos, eu achava que isso seria um sonho também, eu ser formado em alguma coisa e trabalhar para alguém. Porém, meu pai ficava no pé que não é assim, isso não é a visão certa e E não era tal. só uma forma dessa de ganhar dinheiro. Isso, Você tem que vender seu dia, você tem que vender seu tempo para poder ganhar X. isso. Ele disse que você pode fazer muito mais que isso e tal. Você tem que ser melhor que eu sei que você consegue e tal. E nisso eu fui seguindo, né? Eu achava que era a melhor forma também, vendo isso do meu pai. E aí eu ia fazer administração, porém eu mudei para engenharia de produção. Porque em engenharia de produção você pega uma parte administrativa e uma parte mais estratégica ali de produção, de ornamentação ali dos produtos e tal, de gestão em si, né? Aí eu tinha passado em Ilhéus, na UESC, que era pública, e passei na Fainor, que era particular, que era em Vitória da Conquista. E aí, meu pai deu opção, que nem aquele negócio de Morpheus no Matrix, a A duas pílula, pílulas. a pílula azul Vermelha. ou vermelha. Isso. Aí falou, ó, você tem duas opções. Ou fica na Ou você UESC. vai para Ilhéus lá, eu vou pagar a sua moradia e tal, mas aí é por você. Você vai se virar lá, eu não vou dar mais nada que a sua E qual era a tua sobrevivência idade na lá. época? Eu tinha 19 anos, 19 a 20 19 anos. anos. Ou Vai pra Vitória da você vai Conquista. para Vitória Conquista, aí você vai e volta, né? Com um ônibus aí. Já Você é mais trabalha próximo aqui, de é, Vitória da Conquista, era mais próximo da sua cidade. sim, era 130 quilômetros. Não era tão próximo, não. Mas dava para ir e voltar, né? Aham. Então, ou você vai para Vitória Conquista, aí eu pago sua faculdade, mas você trabalha aqui e aí você desenvolve aqui, futuramente você pode tomar conta, só depende de você. E aí, qual você quer? Aí eu falei, rapaz, eu vou querer Vitória da Vitória Conquista. Conquista, porque eu vou estar estudando e ainda trabalhando e eu vou conseguir ter um desenvolvimento maior, mesmo com o risco de ir e voltar todo dia. E aí foi, eu escolhi, eu fui na Fainó, é, e eu peguei o ônibus, né, que era particular ainda, que não tinha ônibus da prefeitura que fazia. Que pudesse E não era fazer só eu, esse percurso. sim, não era só eu, era várias pessoas. Imagina aí, porque lá Brumado dizem capital do minério, né? Então existe várias indústrias lá de minério. Certo. E aí, não só eu, mas outras pessoas também faziam a faculdade em Vitória da Conquista e voltava. Mas isso era o que? Diurno, noturno? Noturno. 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 Uhum. E aí, não ia só. Era um ônibus, então. Tinha já um ônibus, porque ia várias pessoas, né? Aqueles estudantes já era específico daquele transporte. Isso. E esses estudantes não só estudavam na FAI, não, estudavam em outras Em outras faculdades lá. faculdades também. Porém, todos lá trabalhavam, entendeu? Tinha Aham. isso em comum. Por isso que já fazia noite para já aproveitar o dia também, né? Aproveitar o dia. Porque eu tava trabalhando, né? É. E aí, ia e voltava, uma. Era Desgaste, canseira, viu? Porque eu pegava o ônibus 4 horas da tarde. Eu pegava 4 horas da tarde em Brumado, chegava 7 horas já na minha faculdade. E aí eu tinha que sair, eu saía 3h30 do trabalho, às vezes eu saía mais cedo, né, dependendo se tinha prova ou não. Isso para mim já era um benefício, né, porque outra pessoa que está trabalhando numa empresa lá, que não é do pai, não tinha. Não podia sair nesse horário, Então né? eu via isso como. E nisso eu via, eu falei, pô, velho, em comparação ao outro, eu tô tendo. Às vezes eu tô saindo às vezes mais cedo, né? Então a gente. Você vê, você tá lá no fundo, mas existe que gente que tá pior que você Com em certeza. si. Mas você trabalhava lá com o seu pai nessa loja dele
Você ganhava um salário ou você só trabalhava Não, sem ganhar salário? eu ganhava o salário e ele era bem duro. Tipo assim, tudo, minhas roupas, tudo eu comprava com meu dinheiro. Ele não dava nada. É, se você já estava trabalhando, É, não dava já nada. tinha. Aí eu falei, aí, por exemplo, o meu celular foi roubado uma vez, né? Eu tava. Aí foi roubado, eu tava numa festa lá da faculdade, na chopada lá. E aí do nada roubaram meu celular, tiraram do meu bolso, enfim. Uhum. Aí eu falei, tô sem celular. E eu não tinha o dinheiro para comprar um celular novo. Aí falou, não, eu compro pra você. Mas você quer que eu desconto quanto? 300 por mês, 200, 150. Esse Aí, pai daí aí eu falei, é dos meus. coloca aí tanto. E aí foi. Então nada Era de graça. era de graça. Perfeito. Porém, ele pagou minha faculdade, né? Que já é um grande. É, É um mas você diferencial. já fazia parte, né, dessa questão de ser pai, né? Pela possibilidade que ele tinha Sim, sim, possibilidade sim. de te ajudar em relação a isso. E E aí, aí chegou nessa faculdade, sim, o aí que eu. foi que aconteceu diferente para você mudar a sua mentalidade? Sim, é, lá uma faculdade é uma coisa muito boa para as pessoas que não têm experiência de vida assim, Conexões, né? conexões, né? É Esse assim, network. eu assim, para network, para nova experiência foi incrível. Agora Uhum. assim, para em si você ser alguém, esse profissional, não acho muito bom. Por quê? Porque, por exemplo, na minha faculdade existia professores lá que ensinava como você ser um colaborador, muito ser um colaborador e A não um maioria das empreendedor. universidades, as faculdades, elas fazem isso. E eu sempre tive dúvidas, como eu trabalhava, depois que eu comecei a faculdade, fiquei mais na parte administrativa da empresa, né? E Uhum. aí tudo que eu aprendi lá tentava colocar lá na Em empresa prática, em prática para agregar. E aí eu tinha dúvidas, mas eram dúvidas mais de gestão, de gestão que as pessoas não entendiam, entendeu? com certeza. Porque elas eram mais na parte do colaborador. Preparada para ser colaborador. Sim. E aí existia muito discussão, eu perguntava e tal, a professora não sabia responder, e aí os alunos já ficavam retados comigo, para de ficar perguntando, filho, deixa a aula começar, quero ir embora e tal. Aí tinha coisas lá que já chegou o professor ensinar como você, se não dá o equipamento EPI, como você processar a empresa. É umas coisas foda, velho. E aí eu só via e já ficava esperto para não acontecer com a gente Com o também. local onde você trabalhava. Mas enfim, era. Mas a agregação foi grande, assim, porque de Tudo lá aprendizado, né? tudo é aprendizado. É. E de lá eu tive meu nova ideia e o meu novo negócio que eu tenho hoje, né? Conte pra gente. A gente contou toda essa história, viu, pessoal? Para chegar agora na cereja do bolo. Pois tava, tinha lá tava na feira de ciências e tecnologia da FAINOL, né? Uhum. E aí lá ia ter uma palestra sobre startup. Isso foi em 2016. E eu não sabia o que era isso, né? Mas quando eu vi lá negócio de tecnologia e tal, eu achei que interessante porque eu estava montando o e-commerce da loja do meu pai. Legal, mas deixa eu entender uma coisa, o pessoal também entender. A própria a faculdade, ela promoveu isso ou teve alguma empresa de fora que veio para fazer Não, a essa... própria faculdade, todo final, meio que final de ano tem a feira de ciência e tecnologia da Ah, faculdade. entendi. Já era uma programação da faculdade. Isso. Porém, nunca teve, porque eu já estava no sexto ou sétimo semestre. Nunca teve falando sobre startup. Essa foi a primeira vez, entendeu? Uhum, entendi. Mas era coisas mais de indústria, enfim, nessa feira. Era questão de indústria e tal. E nessa teve, eles convidaram um cara que que estudava na Fainó e ele tinha uma startup que hoje bomba aí, grandona, que chama Eu Rural, não sei se você conhece, é de venda de boi. Já ouvi falar, mas não acompanho O assim. nome dele é Matheus Ladeia, o cara é fera. Então, a partir de lá que eu tive esse deslumbre de um negócio, né? Uhum. E aí eu gostei bastante, porque
nessa palestra eu não tinha pensado um pensamento em nada sobre o meu negócio de hoje. Era totalmente voltada para criar um e-commerce da empresa do meu pai para crescer. Aí no outro dia, Você pode explicar pra gente o que é isso? Para as pessoas que de repente estão escutando, não sabe. startup Não, o que você falou que ia fazer na empresa do seu pai. é um e-commerce. O e-commerce é uma venda online, né? É um site que você cria e lá você vende produtos online para o Brasil todo. E como era empresa de motopeça, então vamos dizer assim, vendia uma pessoa lá de São Paulo, lá de Rio de Janeiro, compravam um óleo especial, uma peça de moto que não acha, que é muito difícil achar, no site do meu pai, e aí a gente fazia entrega lá. Aí mandava pelos Pelos correios. correios, isso. Legal. Era o Era que você queria colocar na empresa do seu pai. isso, era o objetivo. Uhum. E aí, depois da palestra, aí teve em prática como criar uma startup no outro dia. E aí eu fui, né? É, era dia de semana, aí eu liguei pro meu pai e falei que, ô pai, eu vi um negócio aqui muito legal e tal, eu queria ficar aqui, aí eu dormi na casa de um amigo, né? Ficar aqui para outro dia que vai em prática aqui. Aí ele falou, não, beleza, pode ficar. Aí eu fiquei, dormi na casa de um amigo e no outro dia eu fui para esse essa aula aí como criar uma startup. E lá eu vi melhor como era. E aí eu fiquei muito encucado com isso, né? Aí eu fui embora, aí eu fiquei lá até de noite, na faculdade, fui embora com ônibus. Aí eu fui e dormi, né? Fui para casa, dormi, mas minha cabeça estava muito fervida com essas ideias. E aí eu dormindo, eu tive um sonho que eu tinha criado um aplicativo um sistema de aplicativo que chamava Moto por ele. Eu tive esse sonho. Então veio através de um sonho. Foi. Legal. E que não tinha nada a ver com o negócio de e-commerce, né? Aham. Mas enfim. Aí eu sonhei com isso, aí eu acordei. Mas tudo tinha a ver também, né? Se você for analisar. Tinha uma parte sim, mas do que eu queria Você em si. trabalhava numa loja que vendia peças de moto, né? E você Sim, queria fazer uma venda online. sim. E aí você só transformou. Como disse que fazer igual o Jung, né? O sonho não deixa de ser símbolos, né? Uhum, Então você só tinha que interpretar o sonho e já estava tudo certo. pois é. Aí eu acordei com a. E uma coisa incrível é que muito difícil, por exemplo, eu acordo com um sonho muito detalhado, né? Pra, Fragmentado, ou não lembro o sonho todo. não lembro o sonho. É sempre fragmentado, não lembro direito como é. Aham. E nisso foi Foi muito. nítido. Ficou bem nítido. E aí eu fui, anotei o meu sonho o que eu fiz, né? O que eu Para tive. não perder essa. Para não perder essa ideia. Porém, acredito que não ia perder, porque Ficou marcado, ficou né? muito marcado. E aí eu fui para a loja e tal, e nesse meio tempo comecei a pesquisar mais sobre as coisas. Uhum. E aí eu vi que existia isso em 2016, que existia o Uber, o 99, que Uhum. tinha chegado há pouco tempo, né? Porque o Uber chegou no Brasil em 2015, e como era do interior não tinha ainda, né? Aí eu sabia que existia o Uber 99, que era o sistema de aplicativo, porém não de moto, mas sim de carro. Realmente. E não tinha nenhum de moto. Aí eu falei, cara, aí não tem nenhum, não tem condição não. Como não tem? E eu ficava inculcado com isso e tal. E aí foi passando, e aí eu cada vez mais me senti que a loja do meu pai não era pra mim, entendeu? Uhum. E o que eu queria mesmo era criar esse negócio que eu tinha. Legal. Porque em meio tempo eu já estava fazendo plano Você já estratégico, estava modelo, criando, né? o plano de negócio e tudo Aham. mais. Me conte aí, por exemplo, assim, isso tudo foi em qual ano? 2016. Ah, agora foi em 2016. Isso. Ah, certo. Isso tudo foi em 2016. Aí eu saí da empresa do meu pai, e quando eu já estava com o meu negócio, já tinha conversado com ele. Aí eu saí da empresa, falei, ó pai, infelizmente isso aqui não é pra mim. Eu vou seguir meu sonho e tal, e espero que você me apoie com isso e tal. No começo meu pai não acreditou muito, né?
Aí ele falou, não, assustador não existe isso não, né? Não tem condição não. Não apoiou de forma É, emocional, mas né? eu entendo porque talvez ele queria que eu seguisse o negócio dele, né? Exato. Ele tava te preparando já fazia um tempo, né? É, mas ele me preparou para, como Pra- ele disse, para ser melhor que ele, né? Então pronto. Então não tem o que Tava no reclamar, caminho. tá no caminho. E aí eu saí e eu demorei 2 anos para ter minha primeira versão do sistema, porque como eu era inexperiente, todas as pessoas que eu procurava para fazer o aplicativo, que eu tinha minhas economias guardadas, eu gastei tudo isso pro negócio, né? E o pessoal aceitou de primeiro ou botava dificuldades? Então, antes de ter minha primeira versão, a dificuldade foi achar programador, Hum, que assim, Brumado é zero tecnologia, assim, zero inovação. Era só tinha em Conquista. E Conquista não achava programador para fazer o meu aplicativo. Aí eu tinha que procurar no freelancer na internet. entendi. Aí os freelancers lá me enrolava, não sei quantos meses não entregava nada. Aí eu ia para outro, enrolava não sei quantos meses não entregava nada. Aí ia para outro. Enfim, achei um cara bom em Vitória Conquista, que tava trabalhando numa empresa grande, só que foi morar lá, que é a cidade dele. Uhum. E aí ele tava fazendo aplicativo para outras empresas, né? Aí eu consegui fazer o contrato com ele. E aí saiu, até que enfim, saiu a primeira versão do aplicativo Giros, que foi 7 de setembro, que eu lancei. 7 de setembro? 7 de setembro de 2018. Legal, uma data bem. Sim, foi uma data bem E marcante. como foi essa escolha dessa data? Não foi uma escolha em si, entendeu? Foi tipo. Foi É, o que deu pra fazer naquele quando momento? é. Quando é tipo destino, sei lá. Não falei, eu vou lançar esse dia, não. Aham. Foi bem assim. O aplicativo estava pronto, mas antes de ter pessoas, precisa ter de entregadores, né? Uhum. Naquela época era motociclistas, mototaxistas, enfim. Entendi. E aí eu fiz o cadastro, foi complicado pra caramba um motociclista dar os seus dados para cadastrar no aplicativo, Somente pra uma pessoa que ele não conhece, né? principalmente no interior, foi uma dificuldade muito imensa. Aí eu fiz um cadastro lá de uns 15 Entregadores. motociclistas em Brumado. E aí eu já tinha feito antecedentemente panfletos e cartões. E aí quando eu fui ver, 7 de setembro, assim, pronto, já tá preparado, vamos lançar. Aí no outro dia era 7 de setembro, entendeu? Tipo isso. Entendi. Aí eu falei, então vamos lançar 7 de setembro e aproveitar que tem desfile na rua e entregar os panfletos pra um bocado de gente. E aí foi desse jeito. Aí, 7 de setembro, a gente lançou o Giros, entregou os panfletos, cartões para eu entregando, eu e o que hoje é meu sócio, o Vitor, que me ajudou, que eu criei, eu falei, eu preciso de alguém. Aí esse Vitor, que era meu amigo, né? Uhum. Ele é novinho também. Hoje ele tem 23 ou 22 anos. Eu falei, ô Vitor, eu não tenho dinheiro para te pagar por mês não, mas se você me ajudar, você pode ser sócio da empresa e tal. Aí ele falou, não, beleza, vamos fazer. Que era novo. Acreditou no seu sonho. Acreditou, junto comigo. E aí fui eu e ele. Eu tinha feito uma blusa da Giros, né, com o nome. E a gente entregou os panfletos, cartões. Como é a questão do interior, muita gente ficava estranho. Porque assim, meu pai é empresário, tem uma empresa, um porte já renomado, porque o filho dele tá fazendo entrega de panfleto. Uhum. Ficou aquela coisa, né? Mas ninguém entendia que ali era um sonho Um grande, novo um negócio. novo negócio, um sonho muito, muito afetivo para mim, para fazer dar certo. E foi bem legal. Aí muita gente gostaram, baixaram o aplicativo. E aí, no mesmo dia, algumas pessoas já começaram a usar. E aí que vem os problemas, os bugs, né? Que o aplicativo tinha bastante bug. E aí eu tinha que fazer muita coisa manual. Aí pede no aplicativo. Aí pedi no aplicativo, mas atrás dele, no computador lá, eu tinha que fazer umas coisas, umas gambiarra para dar Para certo, poder aquilo funcionar. funcionar. E Mas mesmo assim, com isso, você estava feliz? Saber que estava demais, começando demais. a funcionar uma coisa que você criou, que você sonhou? Com certeza.
Eu estava muito feliz mesmo, foi um negócio muito, muito marcante. E além do mais, da dificuldade toda que eu passei para chegar aqui hoje, eu vejo que foi mais gratificante, entendeu? Uhum. Aí a gente começou a ter mais passageiros, né, pedindo. E aí lá no Motats, lá em Brumado, não é registrado pela prefeitura. Uhum. E aí os caras têm pontos. Um cara tem uma garagem que tem uns mototaxistas dentro, e aí liga para o celular, pro telefone dele e ele manda a moto. Entendi. E aí todo mundo lá tava retado que eu tava roubando, tipo, roubando os clientes Os dele, né? clientes dele, né? Mas não, eu tava trazendo uma forma melhor, um diferencial, que é o entregador sem antecedentes criminais, com documento em dia. Mas você pagava por transporte ou você pegava como funcionário? Não, era terceirizado, Ah, era parceiro. terceirizado. E aí o entregador, eu oferecia para ele o toque higiênico para oferecer para Para os os clientes. clientes, para colocar o capacete, aí coloca a touca, depois o capacete. E dentro disso aí você fazia transporte de algo que alguém comprava ou simplesmente de pessoas? Nesse primeiro momento só foi pessoas, Só foi no começo, pessoas. só foi pessoas. Aham, Porque era o sonho que eu segui muito o sonho, entendeu? aham. E aí era só pessoas e aí esse pessoal ficou chateado e tal, e começou a ter um Uma burburinho lá. concorrência. E isso foi bom porque todos os canais de mídia de Brumado queriam fazer entrevista comigo e jogar nas redes. E foi um marketing orgânico. Entendi. E aí eu saí em todos os blogs, jornais da minha cidade lá, aplicativos Giros e tal, mostrava foto lá do entregador com a camisa da Giros e tal. E isso era aí, será que a prefeitura agora vai legalizar o mototaxista? Vai acabar os... E aí os caras ficavam com raiva, e aí mais mídia, mais gente sabia da Giros. Então isso E foi nesse ótimo. momento, Felipe, você já tinha registrado a empresa, já o nome, Sim, tudo? eu como um MEI, uma Aham, coisa que eu fiz errado, que era pra fazer depois, eu abri com MEI em 2016 mesmo. Que entendi. depois de 2 anos foi entendeu? Tipo assim, eu fiz o meu microempreendedor, MEI, né? Certo. Eu fiz o registro em 2016 da Giros, o meu Uhum. MEI. E aí, junto com isso, a patente e tal. Só que eu fiquei pagando o MEI, porque paga mensalmente, Isso. até 7 de setembro, até em setembro de 2018. Então eu tive um curso desnecessário, entendeu? Porém, Uhum. falta de experiência e muito ansioso com aquilo, eu fiz o MEI logo, coloquei o nome disso, depois eu mudei para Para a empresa. para microempresa, né, ME, Uhum. enfim. Então isso aí eu acho que eu fiz errado, que era para ter feito mais depois Mas não quando eu deixou de ser tivesse. uma segurança também, né? Verdade. Então, aí teve esses problemas. é, e aí chegou, chegou gente tirar foto, indo de giros. E aí o cara tava com a blusa. Indo de giros, o cara com a blusa da Mototáxis lá da garagem. Uhum. E aí os caras ficaram retados, falou, aí bateu lá em casa, Felipe e tal. Eu não quero que o povo anda lá com minha blusa no Mototáxis não e tal, viu? Até tá falando que os caras estão só em giros e tal. Eu falei, meu amigo, não é eu não. O que o posto pode nas redes sociais que não é da página oficial, não sou eu não. Com certeza. Eu não posso fazer nada e tal. E aí foi, e aí a gente começou a crescer e eu tive a oportunidade de levar giros para Guanambi, que é uma cidade lá perto, de Brumado. É uma cidade maior que Brumado? Maior, Maior. maior. Ela tem cento e E vinte mil chegou em Vitória da habitantes. Conquista, que você já estudava lá e tudo. Vitória da Conquista foi bem depois, Ah, porque lá é proibido o transporte de pessoas por moto. é mesmo Vitória da Conquista? É, só é. Aí só valia a entrega. E como era transporte de pessoa por moto, eu não queria É, riscar o dinheiro que eu tinha para colocar um lugar que não estranho. poderia dar certo. Agora, isso você trazendo, eu achei assim interessante, porque, por exemplo, dentro das leis de trânsito não existe isso, eu acho. Assim, o prefeito de lá, ele proibiu o transporte de pessoas por moto, cobrando, entendeu? Tipo mototaxista. Hum, Porém,
A transporte de pessoas por via aplicativo é diferente e é Certo. permitido. Uhum. Porém, nessa época aí era muito novo essas questões de lei. E aí as pessoas não levavam a sério. Aí o CMTT prendia o cara com a moto e aí era prejuízo, né? Claro. E como eu estava no começo, eu não tinha uma equipe jurídica e tal para enfrentar isso, era melhor eu procurar outros meios mais fáceis e melhor para eu rentabilizar. Eu tô falando assim porque eu não lembro que nas leis de trânsito que possa proibir alguém andar de moto ou fazer transporte em relação a isso, né? A não ser que esteja sem capacete, sem uma coisa adequada, a não ser que seja dessa maneira, que isso aí não pode mesmo. Você tem que andar de capacete, tanto quem está pilotando, o carona, né? Sim, não, transporte normal de pessoa física, ok. O que não pode, o que eles proibiram lá, que isso equivale ao município legalizar, porque assim, existe a lei federal, Uhum, mas a municipal ela pode regulamentar essa lei federal dentro do seu município. tô entendendo. E aí o mototáxi, que é transporte remunerado, né, por moto, Uhum, eles proibiram transporte remunerado por certo, moto, entendi. esse lado. Entendi. Que aí, hoje, a lei do aplicativo é diferente desse. Então, hoje, se o Uber, eu chegar lá para fazer transporte por moto via aplicativo, o município não pode proibir, Uhum, porque é via aplicativo, entendeu? certo, Agora, se não for, é proibido. entendi. Legal. E depois disso, como foi esse desenrolar desse dia a dia? Depois que você já foi pra Guanambi, não foi isso? É, Guanambi, aí depois Vitória da Conquista. aí eu fui em Guanambi, aí Caetité, aí fui crescendo. Jequié não. Jequié tem, hoje Ah, tem. Eu vou resumir um pouco agora a história para não ficar muito longo. Aí eu fui para Guanambi e aí lá eu vi que eu precisava ganhar mais conhecimento, né, para eu crescer mais meu negócio. E de lá eu tive, aí eu fui fazer o MBA, que é o de empreendedorismo, né, que eu falei, que uhum. é em Salvador, que era uma vez no mês. Aí era sexta, sábado, domingo, os 3 dias seguidos. Aí eu peguei isso e aí eu vinha uma vez no mês aqui em Salvador fazer esse Que MBA. seria o que? Uma especialização, não é isso? Isso, porque era pessoas que hoje são fodas no mercado. Não sei se você conhece Luiz Candreva, Alfredo Soares, é, Mas era eles Rafael Belmonte. dando a aula para você? Eles dando. Era Ah, eles. que Era legal. Disruptive MBA, Aham, que era de São Paulo lá, que trouxe para para Salvador. Salvador. E aí, essas pessoas, cada mês, né, de um fim de semana, era uma pessoa diferente. Então, um fim de semana, que era sexta, sábado, domingo, era Luiz Candreva, que trazia todos a abordar. Aí outro era Alfredo Soares, que trazia nesses 3 dias Uhum. coisa abordar. Outro era Rafael Belmonte, que é dono da NetShowme, uma empresa grande aí de, de igual parecido com a Netflix. Eram pessoas muito boas, assim, entendeu? Legal. E isso me ajudou bastante, que eu comecei a ter agregar muito conhecimento sobre o negócio, gestão e Gestão que startup. você não sabia, que você passou a mudar a sua Sim, mentalidade, principalmente sobre o seu próprio negócio. sim, isso E mesmo. o que foi que mais te marcou? Foi você pegasse assim, numa frase, numa coisa dessa especialização, MBA, dizer assim, nossa, foi a cereja do bolo para o meu negócio. Ó, o network lá que eu tive com as pessoas lá Hum. e eu falar mais do meu negócio para essas pessoas que já entendem foi a cereja do bolo. Mas porque eles ajudavam também a te orientar sobre a tua própria empresa? Por exemplo, você tinha uma dificuldade, você tinha uma dúvida, aí se você levasse um cara desse e dizer assim, não, Felipe, pensa de tal maneira, faz isso, E eu já pensei desse jeito, já deu certo, fulaninho já fez de tal jeito, deu certo. o melhor de tudo é isso, que essas pessoas eram amigos de gestores que, por exemplo, trabalhavam na Uber, que Ah, trabalhava em empresas de tecnologia, de startups parecido com a minha, entendeu? entendi. E então Era uma era um especialização benchmark assim, e ao entendeu? mesmo tempo uma mastermind, né? Era bem agregado. Eu era o, deixa eu ver, eu era o único que tinha um negócio assim lá da turma, Hum,
que e também, olha estranho, né? Era o único e tinha, não era de Salvador, que mais provável que seria uma pessoa de Salvador. Salvador. Sim. E eu ficava muito no pé, assim, querendo saber mais conhecimento, velho. Claro, era sua oportunidade. É a Se minha você não oportunidade. aproveitasse ali, você ia fazer o quê? Então, e o network com as pessoas foi muito boa também, porque com esse network eu consegui levar para a Feira de Santana o meu negócio. Era uma turma de quantos alunos, inclusive com você? Rapaz, o problema é esse, né? Que no começo do MBA era vários, depois vai saindo que nem faculdade. Exato. Tem gente que não se acha Não lá, mantém no vai curso, embora. não Mas, entendeu, não era aquilo bem que imaginava. mas no final ficou 12 pessoas. Ficou ótimo. Ficou bom. É. Mas quando eu vi o cara que tinha um filho assim, Luiz Candela, futurista, não sei o que lá, sei o que lá, falei, rapaz, tem feeling. Aí tem um cara lá que era da Mob City, que era questão de gestão de aplicativos para mobilidade urbana. Eu falei, Esse cara. é um céu aqui para mim. Aí eu sugava o máximo que eu pude, entendeu? Legal. E eles se tornaram amigos meus, tenho no Instagram e tudo, bem legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, a não ser que você queira falar algo para complementar toda essa história para quem está nos assistindo, o que você acha que mudou para Felipe hoje atual? E se Felipe não tivesse esse sonho, não tivesse esse desejo, que houve algo que você também buscou para você chegar até o sonho? Do sonho você depois foi botar em prática. Como é que você acharia que seria a diferença de você hoje para um que não tivesse essa oportunidade, esse sonho, e você seguir também o que você sonhava? Pois é, olha, sonho, todo mundo precisa de ter sonhos, né? Porque o sonho é o que molda a você e as suas metas sua do futuro. Se uma pessoa não tem sonho, ela não tem vontade, eu acredito que não tem uma vontade de viver, né? Porque o sonho é a vontade de viver a longo prazo. Não é isso mesmo? O seu sonho é o quê? É o futuro. Então é um longo prazo e você vai viver mais e mais para chegar nesse sonho. Depois você vai ter outro sonho e vai indo. A pessoa que não tem, ela não vai conseguir viver a longo prazo, porque ela não tem vontade de viver, né? Porque as vontades de viver da pessoa tá no seu sonho. E além de uma coisa também que foi bem interessante, dentro que você contou da sua história, você acreditou no seu sonho e você entrou na ação. Sim, né? Porque você poderia não acreditar, você poderia acreditar totalmente no seu pai como uma referência masculina e ser no seu pai, e você não seguir em frente sobre o que você queria, mas você seguiu em frente. E a minha pergunta que eu te perguntei é essa: como você acha que seria Felipe sem hoje você? Eu estou colocando como duas pessoas. Pronto, dois Felipes. Dois Felipes. Um Felipe que não ia ficar na loja do pai, terminar uma faculdade. Como é que poderia ser? Como é que você poderia imaginar? E como seria você hoje, né? Assim, se você tem satisfação de ser realmente essa pessoa que você é hoje, com tudo que você conquistou, ajudando pessoas, né? Ou de repente aquela situação que você poderia não estar vivendo nada disso. Rapaz, eu nunca nem pensou, né? Eu nunca imaginaria eu de outra forma como era hoje. Seria uma forma muito infeliz, porque hoje eu sou bastante feliz como eu sou, o que eu tenho, o que eu conquistei, além do mais as pessoas ao meu redor e o que conquistou também junto, entendeu? Uhum. Eu sou muito feliz, por exemplo, o Vitor conseguiu o que ele tem hoje por conta da nossa parceria. Os entregadores, tem entregadores que eles compraram um carro porque ele começou a fazer a Giros. A Giros fez o contrato com a empresa precisava de entregador. Esse ele cara. montou sua própria empresa, contratou novos entregadores? Não. A Giros fez a parceria com a empresa precisava fazer entrega, e aí eu conectei o entregador para fazer a entrega. E nisso ele começou a ganhar através da Giros e comprar seu próprio carro. Entendi. Então, assim, conte também pra gente um pouquinho em relação a isso, porque aí você já saiu de um mundo que era você direto com o entregador e você já passou para uma gestão maior. Hoje a minha gestão tá bem diferente do que eu contei no começo. Então, conte pra gente como é que é isso aí. Pronto, hoje eu tenho em torno de 29 colaboradores, né? Então... Já trabalha com você? Trabalha comigo. Esses são colaboradores da Giros. Não são parceiros entregadores, não. Ok? Colaboradores internos. E lá eu tenho um time
que eu faço os squads, né, para organizar melhor. Aí eu tenho um gestor para a parte de operacional, que é o de suporte, a parte de comercial, que é com as empresas, que eu faço o Uhum. contrato, a parte de prospecção, que é prospecção de entregadores, para colocar dentro da plataforma, e a parte de programação, que é a gestão da programação dos sistemas para dar certo. E, e a quinta é a parte financeira, né? Que é hoje eu que fico meio que no gestor da financeira. Além de CEO, eu fico como gestão da financeira para deixar Acompanhando ali. para deixar tudo certinho, Uhum. sem dever nada do governo, porque governo nunca deva o governo, nunca tente enganar o governo, pessoal. Se você fizer isso, você tá lascado. Então, seja parceiro, No deixa mundo, tudo no certinho. mundo de tecnologia que a gente vive hoje, em que o que a gente compra, eles têm acesso, imagine você ganhar X e dizer que ganha Y, Pois é, né? você tem que deixar tudo certinho. Com Financeira certeza. é o coração da empresa. Se não tem financeira, lascou tudo. Você não consegue fazer nada. E o mais interessante, então, do que você está trazendo, eu vejo assim, que a vida, eu sempre estou dizendo que a vida é de mão dupla. Então, assim, se a gente vive em um país em que a gente conhece as leis e diz que o que a gente ganha, a gente tem que pagar tanto, não adianta a gente fugir. A gente É, está aqui, então, assim, eu não vou querer viver da Argentina, da Europa. sim. Infelizmente é daqui. Enquanto, diz assim, não mudou a legislação ou alguém possa fazer algo, a gente tem que cumprir com aquilo que é pré-estabelecido, porque se a gente foge, a gente está sendo ilegal, né? Com toda certeza. E se você quer um país melhor, umas mudanças de imposto melhor, quem faz isso é os políticos. Então você tem que saber melhor quando você escolhe o prefeito, o governador, o Estamos no momento senador. perfeito, né? Então você tem que ver a proposta dele, ver o que ele vai fazer. Se isso vai ter feeling com sua empresa que vai agregar bastante, aí você vai votar nele, né? Uhum. Não é por conta que o povão vai, é por conta de promessas que não tem fundamento, que não vai lhe agregar. Você tem que seguir o político que tem propósito que vai lhe agregar no seu trabalho, na sua família, no seu vida profissional, física, enfim. Não é mesmo? Com certeza, concordo com você. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Hoje você é uma pessoa muito jovem perante, acho que toda essa construção que você já conquistou e pode ir muito mais além. Se você fosse hoje dar um conselho para um estudante, um menino do ensino fundamental, um ensino médio, ou quem está até fazendo uma faculdade, como você fez também, o que é Uhum. que você diria para uma pessoa dessa? É, Menino e meninas, né? Se você tem um porto seguro, que seria a casa da sua mãe, lá você tem comida que você não precisa comprar, Um local para um local para dormir. dormir, para usar a internet, para tomar banho, enfim. Velho, arrisque o máximo que você pode e pega a experiência máxima que você consegue. Seja corajoso e faça o máximo que você consegue para agregar valor, porque isso vai ajudar muito você no mercado de trabalho e nas suas decisões mais assertivas, né? Porque assim, o tempo passa e, e cada vez que passa fica mais difícil o, o futuro, né? Então, se você está jovem, você tem seu porto seguro lá que mesmo com mínimo você fazendo, você vai ter lá sua comida, sua roupa, tomar banho, tudo certinho. Faça o máximo que pode. O difícil é você não fazer nada nessa época, aí depois você tá adulto, grande, e aí você tem que trabalhar para os outros, uma coisa que você não é feliz, porque você não se arriscou, não foi corajoso bastante de executar as coisas, e aí quer fazer agora que você não tem mais seu porto seguro. Entendo. Então você tem que é, pegar toda a oportunidade possível que você tem. E como eu comecei com 15, eu acredito que vocês também possam começar, dar muito bem, trabalhar, estudar. Só depende de vocês. Então, faça, tente o máximo de experiência possível que com certeza quem trabalha por isso, quem executa, quem vai atrás, que tem coragem, consegue. Não tem um não para isso, entendeu? Se você faz isso, você vai conseguir, com toda certeza. Porque você vai ser a 0,01 pessoa do Brasil
que faz isso e como hoje as pessoas precisam muito desse 0,01, você sendo ela, o negócio já é certo. Com certeza. A gente vê, Felipe, como a gente até falou na questão da política, a gente vive um momento que está aí na escolha de novas lideranças políticas, tanto estadual quanto federal, senadores, presidentes. E aí a gente vê, você acha que, como a gente está aqui no Brasil, isso influencia nessa mudança do jovem ou de repente uma questão também da família? Assim, será que tem peso perante ou de repente é a pessoa que precisa se autodeterminar naquilo que ela quer, ela buscar, sabendo que vai ter todas as dificuldades? Eu acredito que a família em si traz tem que trazer, né, na verdade, essa experiência, essa educação. E o governo também sim tem que ajudar junto com isso. Eu tenho um case aí que é em Santa Catarina. Meu amigo, se você for em Santa Catarina, Florianópolis, lá, Blumenau, por ali, você vê como o governo investe muito na educação, na possibilidade de você, qualquer pessoa lá, ser um cara bem qualificado, com mão de obra qualificada, de trazer benefícios para você criar uma empresa, é surreal, velho. É surreal, é muito grande. Aí eu fico pensando, velho, se eu tivesse isso aqui comigo na minha época, eu já tava hoje muito em outro nível, entendeu? E a gente aqui, por exemplo, no lado da Bahia, não tem nada desses benefícios. E grande parte do Brasil não. Então, sim, se os políticos tivessem essa referência e fizessem isso no Brasil, ia ajudar muito mais a população com a mão de obra qualificada, que aí você não precisaria de você contratar uma pessoa que não tem e você ensinar ela para virar uma mão de obra qualificada, entendeu? Então, isso vem das famílias, porque as famílias ensinando, a gente tem que seguir assim e tal. E isso vai mudar o mindset das pessoas, que o mindset das pessoas vão passar para os seus futuros e aí vão fazer uma organização melhor para trazer melhores políticos para a organização da população, entendeu? Então, o mindset, a experiência vem da família, porque a venda da família vai agregar os filhos, que vai agregar os seus futuros, e aí o pensamento vai mudar para a melhoria dos políticos. Tô te entendendo. Quando a gente fala assim, eu estudei, eu não estudei aqui na Bahia, Uhum. né? Assim, minha faculdade eu fiz no Paraná, né? E aí eu digo assim, como eu sou da área de saúde, minha formação acadêmica, eu estagiei, eu fiz na época um pré-projeto, que o meu pré-projeto na época foi falando sobre a saúde do homem, Uhum. ou seja, assim, posto de saúde também é lugar de homem. E meu TCC foi falando sobre a saúde do homem. E dentro disso eu participei meses do posto de saúde. E quando a gente fala, se você está falando de educação, eu vou falar da saúde. Então, assim, eu acompanhei como é que era, como funcionava o posto de saúde. Eu conversava com os médicos, estava ali como enfermeiro, recepção, os técnicos de enfermagem, dentista. Então toda a equipe, agente comunitário de saúde, e eu estagiei num posto que só de equipe tinha 5 equipes de PSF dentro de um próprio posto, Uhum. para você ver o tamanho do posto que era dentro de um bairro. Muitos lá, eles falavam para mim, tinha até médico do Rio de Janeiro, mas ele falou assim, Jutânio, eu tive que fazer um curso para trabalhar na saúde da família, porque eu era uma pessoa muito acelerada. Eu trabalhava em unidade de terapia intensiva, eu era muito, tá em um hospital, tá em outro, e não combina um profissional desse para o posto de saúde, para a saúde da família. Aí você fala assim, por que, Jutânio? Porque assim, eu também trabalhei e trabalho aqui na Bahia. E eu digo para você, interior, né? Eu vou falar assim, no interior. Muitos profissionais médicos, eles querem trabalhar no posto de saúde um dia ou dois. Ele quer ganhar pela semana e
muitos secretários de saúde e muitos gestores, muitos prefeitos, eles aceitam, porque não tem a quantidade de profissional adequado dentro da cidade. E quando vem alguém de fora, muitas vezes até aqui da capital, e as pessoas têm uma visão que tem que estar trabalhando em vários lugares. Então, assim, a pessoa acaba aceitando, porque era um profissional para trabalhar de segunda a sexta, mas ele trabalha 2 dias, ele trabalha 3 dias, e ele quer chegar lá no posto de saúde, ele quer atender como se fosse no hospital, daquela pessoa que chega, você não olha nem pro rosto, dá aquela receita e vai embora. Então, isso não é atendimento de PSF. Pois é. Então, o que acontece? Isso a gente percebe porque a Bahia funciona essas coisas desse jeito. Entendeu? Por que esse tipo de coisa acontece? E não é só a educação. A educação é como você falou. Se Santa Catarina, o Sul, é diferente, por que a Bahia também não funciona? A gente está aqui falando sobre mentalidade de sucesso e também quando a gente pensa sobre isso é mentalidade de sucesso. Sim. Então, assim, se eu quero uma população melhor, se eu quero que nossos jovens possam empreender mais, a gente tem que mudar a base, é a educação, é a saúde, é a segurança. E são coisas que a gente vê que não acontecem na Bahia. E entra gestão e sai gestão e não tem mudanças. Então, assim, é o que está acontecendo? É a população que tem que mudar ou são os nossos gestores que têm que tomar uma seriedade dentro do próprio papel, como cidadão, como ser humano que está aqui no planeta para aprender e sabendo que tudo aqui passa muito rápido. Ter essa maturidade. Então, assim, eu já sofri muito em relação a isso. E dizer assim, por quê? Eu já dizia assim, se eu fosse o secretário de saúde, eu não aceitaria isso. Eu não aceitaria eu contratar um profissional que é para ele trabalhar de segunda a sexta, ele vir trabalhar 2 dias, né? Ou 1 dia, 2 dias, não sei, muitas vezes até menos, atender a população mal, certo? E a gente se permitia isso, né? Então, assim, a gente tem que mudar, porque a gente sabe que em outros lugares funciona. E eu estou dizendo que funciona porque era assim, o médico, ele estava lá, ele trabalhava como qualquer um outro profissional. Chegava sexta-feira, 3 horas da tarde, ele estava junto com a equipe toda sexta-feira, inclusive os estagiários, estavam participando da reunião e todo mundo participava da reunião. Então, assim, por que aqui não funciona? Eu conheço escolas que é muito bonita, cheio de coisas, escolas públicas, que se tornam só fachadas. Então, assim, a educação é péssima. Os professores não têm uma formação, não estou culpando os professores, mas eu culpo, de repente, uma gestão. Porque é igual eu estou culpando não, que não existe culpados, né? Responsabilizando aquela pessoa que está à frente como responsável, que aceita essas coisas. Sim. Então, assim, professores que de repente eles, ao invés de ter um concurso público, fica abrindo REDA, fica abrindo PST. Então, assim, pessoas temporárias. A saúde acontece da mesma maneira. Os cargos da própria saúde não abre concurso público e fica só contratando temporariamente por questão da política. Então, gente, chegou a hora de fazer mudanças. Quem estiver me escutando aí, pense em relação a isso. Eu estou falando aqui sobre mentalidade de sucesso. Outros lugares funcionam. Eu sei que a gente vive em um país que ele é um país muito grande, mas muita coisa acontece bem em alguns estados e em outros estados não acontece. Então, assim, será que eu que tenho que mudar? É você que tem que mudar? A nossa mentalidade tem que mudar, são os nossos gestores que têm que ser mais participativos e fazer mudanças. Então, isso tudo vai estar ajudando, junto com a família, aos futuros jovens, a também estar chegando onde você chegou, a ter esse alicerce. Porque a gente percebe que quando não tem esse alicerce, eles podem ir o quê? Criminalidade, não ter um desenvolvimento o qual poderia estar acontecendo. O tempo inteiro a gente percebe em relação a isso. É como você falou, a família é a base, a gestão pública um suporte, porque a responsabilidade é do cidadão, Sim. Porém precisa desse conjunto, né? Porque senão a gente não era sociedade. Com toda certeza. Como é democrático, todas as pessoas que estão lá foi por conta da gente, entendeu? Exato. E se a gente tivesse a família base muito forte e sempre atenta nas informações, no querer, que é no objetivo da família,
se isso seguiria da melhor forma possível. Porém, nem todas as pessoas são iguais, né? Muitas delas, muitas famílias, muitas delas são manipuladas para daquelas famílias maiores que querem um objetivo, aí manipula várias pessoas para seguir naquela ideia lá para beneficiar ela, e aí acaba trazendo uma pessoa aí, representante, que não vai beneficiar nada naquelas outras famílias. Perfeito. Então é bem complicado. O ser humano existe várias fases, né? Existe o ser humano aquele que consegue manipular, existe aquele que gosta de ser manipulado, existe aquele que só aquilo ali para ele tá bom, existe aquele sempre que quer mais. Então a cabeça do ser humano é bem complexa Com em certeza. todos esses sentidos. Hum, É, poderia ter, por exemplo, a mesma educação que meu pai me teve, poderia vários pais fazer a mesma coisa. Porém, nem todos iam ter o mesmo resultado do que eu, entendeu? Porque as claro. pessoas são E não precisa, né? e não A gente precisa. ser vários Filipes ajudaria bastante. Mas é aquilo existe as pessoas que precisam liderar, existe as pessoas que precisam trabalhar. O conjunto do mundo hoje cada um precisa fazer alguma coisa, né? Claro. E o mais interessante disso tudo é que as pessoas estejam felizes Felizes, isso. e satisfeitas onde elas estejam. Pode estar no sítio, pode estar no interior, na capital ou em Londres, Uhum. mas que diz assim, eu estou bem, tá tranquilo, tá tudo muito bem. O objetivo é esse. Agora, uma coisa que eu vejo dentro disso tudo para a pessoa também estar bem é a pessoa ter esse autoconhecimento, que eu estou falando de auto, né? Uhum. Se autoconhecer o suficiente para dizer assim, eu estou bem consciente. Porque senão a gente simplesmente vive, como você falou, manipulado para servir a poucos. Há Né? poucos, isso. E isso é muito ruim. Eu vejo que isso não combina mais para o nosso planeta, não combina mais para o nosso país, não combina mais para as pessoas. O intuito aqui desse podcast, falando sobre mentalidade de sucesso, com convidados, trazendo essa visão da possibilidade de mudanças, é isso, é também te ajudar, é esclarecer o quanto de potencial que você tem e que você precisa ser trabalhado, onde a gente precisa entender também que não somos vítimas, somos coautores de todas as situações ao qual a gente se encontra, Uhum. e sempre uma oportunidade de dizer assim, eu posso mudar. A partir de agora eu quero mudar. Eu quero me autoconhecer, eu quero buscar essa educação, eu quero buscar esse conhecimento para fazer a mudança. Continuando com essa entrevista com você, que está muito legal, eu queria te perguntar o seguinte, dizer assim, Felipe, quais são os seus planos para o futuro? Assim, quem vai ser Felipe daqui a 5 anos? Rapaz, quero ser uma pessoa que consiga mais colocar a gestão mais em controle das pessoas, né? E menos de mim. É o que eu estou fazendo agora, que no futuro isso já tenha já. Porque assim, como um CEO de uma empresa, você tem que trazer estratégias para matar o seu modelo de negócio no futuro. Uhum. Então, por exemplo, como existe na Amazon e em outras empresas, o que ela era 5 anos atrás, 8 anos, ela não é hoje. Por quê? Porque o CEO daquela empresa, o líder dela, trouxe estratégias para melhorar o modelo de negócio, para ser diferente dos seus concorrentes, para ser muito superior, que esses concorrentes não vão mudar, e aí você vai sair na frente e você vai matar aquele modelo de negócio que você tinha 8 anos atrás. Entendeu? Basicamente, esse é um papel mais do CEO, né? Trazer essas estratégias, essa inovação de mudar o seu modelo de negócio para melhorar, para ser mais atrativo para os clientes. E além do mais disso, trazer uma cultura forte dentro da empresa para você motivar os gestores e eles ser como você, um bom líder, um líder que vai trazer agregação, que vai trazer uma cultura forte de acolhedora dos colaboradores. Legal. Plano de carreira, ser feliz. Velho, você não é feliz aqui, então infelizmente não dá. A gente precisa fazer essa cultura, porque pessoas felizes e produtivas dentro da empresa só faz ela crescer e dá liberdade a ela falar. Então,
eu vejo isso nos 5 anos, né? Eu deixar os meus gestores preparados para isso e eu não ficar muito nessa frente, porque hoje a empresa está crescendo e eu estou fazendo isso, mas aí fica muito coisas para mim e eu não fico pensando muito no futuro da empresa. Então eu quero isso há 5 anos. Além do mais, acredito que a Giros vai estar bem grande mesmo, eu vou estar com o meu próprio escritório. Acredito que já vou estar casado também, né? Espero, que eu pretendo 27, 28, 29, 31, 32 anos. Com 30 eu já espero casar, ter filhos também, né? Um herdeiro aí para ensinar as coisas aí da vida. Então, e uma vida mais confortável, né? Então, eu imagino tudo isso. E Legal, trazendo mais, é isso, trazer mais oportunidades para o meu time também, né? Dessa cultura forte. legal. Agregar bastante. Para o time, uma orientação que eu dou, né? Análise de perfil comportamental, para você conhecer mais o seu time, Sim, sim. autoconhecimento, mentorias. Então, assim, quando a gente investe nos nossos colaboradores, a gente não está deixando de investir também na empresa. Com Né? Então, certeza. assim, é igual dizer assim, vamos lá, se seu pai não tivesse investido em você na educação, como é que você estaria hoje? Então, não foi gasto, foi investimento. Sim, sim. Então, tem hora que a gente fala até assim, poxa, filho é um passivo. Mas até onde é um passivo? Com toda Porque se você não certeza. saber investir no momento certo com ele, aí realmente ele pode se tornar um passivo, ao invés de ser um ativo, né? De tocar a sua própria vida, de levar a vida, sem fazer também algo que de repente o pai quer, que a mãe quer, que a família quer, que a sociedade quer, e ele seguir seu próprio caminho. Né? Eu Com acho que toda certeza. mostra um pouquinho em relação a isso também, um pouco de você, né? Porque senão você poderia estar lá na loja do seu pai ou fazendo qualquer uma outra coisa, né? Mas você seguir um sonho, um desejo, isso eu acho que é incentivador para todo mundo, acho que te escuta, que vê. Eu acho legal assim para quem está estudando, está buscando algo e dizer assim, poxa, eu também posso criar, né? Eu também posso desenvolver algo que possa ajudar outras pessoas e chegar a um ponto de empregar também pessoas, né? Uhum. Isso também é muito bom. Quero te fazer umas perguntas que vem na tua cabeça, você pode responder? Perfeito. Vamos que vamos. Então vamos lá. Você falou aí Amazon. O que, quando eu falo nessa palavra, o que é uma palavra ou uma frase que você quiser dizer? Grandeza, Certo. Disney. sonho, Legal. É, eu vou falar sucesso. propósito, Certo. Futuro. futuro, felicidade, É, autoconhecimento. de você mesmo. É, planeta. Marte. Aí eu pergunto, por que Marte? Vai que daqui uns 30 anos a gente não mora lá, né? Vai saber. A proposta é essa, né? As coisas estão se encaminhando para isso. Felipe, dentro de toda esse conhecimento seu, de você estar ali acompanhando a sua empresa na íntegra, né? Você está sempre ali participativo, participou de todo o processo. Para as pessoas que querem investir hoje, o pequeno empreendedor, a pessoa que quer abrir algo, né? Qual o primeiro passo que você acha que a pessoa precisa ter? Para abrir algo, Sim, a pessoa, eu tô com desejo, eu quero empreender, aí assim, coragem. É o que eu disse mais cedo, né? Coragem, velho. Se você, como eu disse, se você tem seu porto seguro, tenha coragem, fome de conhecimento, fique perto de pessoas que sabem mais que você, tenta adquirir o máximo possível. Não fique muito levando a sério aquelas pessoas que você acha que não que não tem uma referência e levar a sério, porque tem gente que não tem nenhuma bagagem, não tem nada e fica falando um bocado de coisa só para ele rebaixa todinho. Aí você vai acreditar nela? Não, você tem que ver o que ela já fez,
onde ela caminhou e tal. Será que vale a pena receber um conselho dessa pessoa? Não. Então coragem, é, fome de conhecimento, network, as pessoas conhecer as pessoas, se aquela pessoa tem alguma coisa legal para lhe agregar, tenta o máximo perguntar para ela, faça o tempo ser valioso, anote tudo e siga em frente. É isso, velho. Assim, o que me fez sair de onde eu tava era a vontade de crescimento e coragem. Porque eu arrisquei eu fiz muitas coisas arriscadas, muitas mesmo. E se quem é uma pessoa que não tem coragem, quem tiver com medo não vai conseguir, entendeu? E essa coragem tem que estar alinhada ao seu propósito, à sua vontade de crescer, de chegar naquele lugar que você quer. Então, essas duas coisas alinhadas, você pode crescer bastante. E aí ter o fome de conhecimento para você não cair em armadilha para aí você voltar do zero tudo de novo, né? Pronto. Em relação ao seu empreendimento, ao seu sonho, qual foi o seu maior medo? Meu maior medo, depender do meu pai. Não, mas em relação ao seu negócio. É isso, dar errado e eu ficar dependendo do meu pai. Mas isso aí seria com medo do que ele já tinha falado pra você ou um medo realmente de dizer assim, poxa, Não, porque, assim, depois que eu comecei, o que eu menos gostava é de eu estar precisando de uma coisa e pedir ele. O que eu menos gostava. Pra mim era uma luta isso, entendeu? Porque eu pedi ele e aí ele não me dava, ou dava e descontava do salário e tal. E aí isso me trouxe uma força e também um medo, e a força para combater esse medo é de eu ser o maior grande possível, ser grande possível de eu ter uma vida confortável e não depender dele em si, entendeu? Financeiramente. Então, talvez não é ele, é outras pessoas também. Então, o que me fez a mover mais foi isso. Eu não quero ter uma vida financeira ruim para eu ficar pedindo coisa para os outros. Então, eu odeio fazer isso. Claro que na questão da empresa pedir coisas dos outros, tá alinhado e tudo mais, mas é diferente, entendeu? Essa questão. eu entendo. Então, esse era o maior medo meu, assim, nessa época. É não conseguir, e eu não conseguindo, eu ter que pedir, ficar dependendo dele, entendeu? Ficar dependendo dos outros, assim, no quesito. Porque assim, a empresa depende de todo mundo, né? Claro. Então não tem nada a Não ver. anda sozinha, né? Não anda sozinha. Mas não é esse lado, entendeu? Acho que esse é o outro lado, mas no meu caso é do meu pai em si. Porque ficou como eu era pequeno, era mais novo, eu queria ter um tênis novo, eu queria ter uma coisa nova. E não era bem assim, entendeu? Era tudo com meu dinheiro. E meus outros colegas conseguia, porque o pessoal dava. Então eu falei, um dia eu vou ser tão grande que nunca vou pedir pra nada, para depender de ninguém, que eu vou comprar minhas coisas que eu quero. Então, basicamente, isso aí. E você está onde você queria? Tô chegando. Exigente você. Nada. Cada um tem a sua montanha, né? Que acha que merece subir. Tá certo. Acho que esse foi o maior. Não só depender, ter outro também, ajudar minha mãe, né? Porque minha mãe, meus pais são separados e eu sempre morei com minha mãe. Então, questões de sentimentos, de pensar no próximo, em cultura em si, por exemplo, que eu coloquei na empresa, vem muito lá da minha mãe, entendeu? Lá do meu pai vem mais coisa comercial, de negócios e tal, mas a questão de cultura, de sentimentos, de agregação, veio muito lá da minha mãe. E aí ela sempre cuidou de mim e do meu irmão também, né? Que hoje meu irmão também toma conta da empresa do meu pai. Hoje meu pai é aposentado. Ele tem 52 anos, ele não vai mais na empresa. Quem toma conta é meu irmão. Meu irmão tem 23. É isso que eu ia perguntar, se era mais novo que você ou Mais velho? novo. Mais novo. E ele começou com 14 anos. Eu comecei com isso, começou com 14. Aí ele tem 23, ele toma conta de tudo e tá crescendo a empresa pra caramba. Enfim, aí
é isso, ajudar minha mãe, né? Trazer ela coisas que ela não conseguiu. Ela deixou muitos sonhos não ser realizados por conta de cuidar da gente, para moldar a gente e ser quem a gente é hoje. E aí eu vejo que eu preciso ser grande para ajudar ela também hoje, né? Ela fazer o que ela quer, ela ter seus hobbies, seus sonhos também e ajudar a realizar. Tá certo. Você acha que aconteceu com seu pai, que eu via que ele utilizava essa energia masculina, essa energia da racionalidade, você achou que isso te ajudou ou isso você tem algo que você talvez assim, eu preferia que não tivesse? Não, tinha que ter. Isso me ajudou. Se eu não tivesse isso, eu não seria a pessoa que eu seria hoje. Então, me ajudou bastante. Dentro da sua empresa, quando você fala da sua mãe, dessa energia acolhedora, né? Qual é o ponto mais que você utiliza com seus colaboradores que você lembra da sua mãe ou que você indiretamente ou inconscientemente você acha que você utiliza? É a aproximação, trazer a pessoa ter mais liberdade com você, mostrar que você não é aquele chefe e tal, que não gosta de ouvir e tal, ser aquele chefe amigo que quer agregar, quer trazer oportunidade para ele e esse sentimento de acolheção para ele se desenvolver ali dentro, entendeu? É tipo assim, é, você sai da sua casa, você tem sua família, mas quando você entra no trabalho, não é. Mas sim Você dá nas vontade de nunca giros, mais pisar lá e dizer assim, não quero mais nem saber desse lugar. isso. E sim nas giros, quando piso lá, fala a minha segunda família, entendeu? Essa Perfeito. é basicamente isso, porque lá ele sabe que a giros quer o melhor para ele crescer com a gente, ter o seu plano de carreira e se desenvolver lá dentro. Basicamente isso. Então isso que eu trago mais, entendeu? Uau, isso é legal, muito bom. Quando abre o processo seletivo para me candidatar, Logo, logo a gente faz isso aí. pronto, já que é tão acolhedor assim, você tá vendo? Vamos abrir esse processo seletivo para a gente já pensar, dizer assim, eu quero fazer parte desse local. Porque isso é fundamental. Ontem à noite estávamos conversando, eu estava de plantão, e a conversa com a equipe era em relação a isso, né? O quanto que de repente somos felizes no nosso setor de trabalho ou quanto somos infelizes. De repente a pessoa ganha razoavelmente bem, né, para o mercado, mas você tem satisfeito. Uhum, Se você dissesse assim, se não fosse o dinheiro, eu nunca pisaria nesse lugar. Aí a gente vê o quanto que a gente está feliz ou não está feliz, né? Então assim, parabéns que você tem essa visão, parabéns por você acolher, porque acha assim, independente de qualquer coisa, a gente trabalha com humanos, né? com E certeza. humanos a gente tem que realmente acolher. E quando a gente percebe que existe algo, mas assim, será como foi a educação dele? Qual foi os traumas que ele passou? Qual foi os abusos que essa pessoa passou para que ela possa utilizar de tais maneiras para se defender, para se manter segura, não querer ser vulnerável, tantas outras coisas que a gente vê que a gente se protege para não se machucar, porque os espinhos da vida foram o suficiente para que a pessoa seja daquele jeito, né? Sim. Então, assim, o podcast foi maravilhoso, estamos chegando daqui ao fim. É uma satisfação imensa estar sempre falando com vocês, sempre estar aberto aqui para a gente bater esse papo gostoso. Ajudar você que está aí e te mostrar que tem possibilidade de você fazer mudança, de você chegar onde você quer. E deixar suas considerações, deixar seu recado, deixar algo novo que você queira trazer para o pessoal, que você queira falar. O tempo é seu e a casa é sua. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Jutani, pelo convite. Agradecido demais. Apesar de demorei um pouco para chegar, mas peço desculpas. Tranquilo. Agradeço a todos aí. Contei um pouco da minha vida, da minha experiência, do que eu penso. Acredito que possa agregar de alguma forma vocês. De uma experiência aí que possa formular uma metodologia aí nas suas cabeças de vocês seguirem. Como eu disse, né? Coragem, tenha aquele propósito em mente, tenha coragem, enfrente seus medos, que você vai conseguir, velho, você consegue. A coragem vem do coração, então se você
ter isso, você vai seguir em frente. E qualquer coisa, saber mais, me segue lá nas redes sociais lá, que de vez em quando posto algumas coisas. E é isso. Então, beleza. Sucesso. Satisfação. Sucesso para você também, para sua empresa. E crescer e contribuir, né? Crescer e contribuir. O sucesso tem para todos. Só depende de você. Então, beleza. Satisfação. Tchau, gente. Até o próximo podcast. Forte abraço. Olá, você que assistiu o podcast. E se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!